bem-vindo ao Superlógica Talks, em parceria com o Síndico Lab do meu amigo Márcio. Tudo bem, Márcio? Beleza, fala, Kuma. Graças a Deus. Pessoal, hoje a gente vai ter um tema super bacana, que é falar de assembleias. E para isso, né, Márcio, a gente trouxe especialistas de mercado, né? Aqui do meu lado está o Marcelo Matucci, presidente e fundador, né, da Manager Administrador de Condomínios, Matucci. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kuma. Muito obrigado, Márcio. Legal. E nós vamos falar hoje de assembleia digital, assembleia virtual, né? Muito tema, muito assunto. Depois eu vou contar uma história do nosso convidado aqui, do Marcelo Matucci, que foi o pioneiro nessa história toda. Depois eu vou contar para você. Que legal. E está aqui com a gente também, a minha amiga, síndica profissional, advogada, a Taula Armentano. A Taula, a gente sempre fala que ela é grife dos síndicos profissionais, é aquela história de síndica boutique, e a gente tinha aquela ideia que a Taula só atendia prédio chique. E aí, para minha grata surpresa, a gente trabalha juntos, né? Eu como advogado e ela como síndica, num prédio super popular, com 10 torres, gente simples, e ela é adorada lá. Que bacana. Então, bem-vinda, Taula. Gente, super obrigada. E eu vou pedir licença para falar uma coisa. Primeiro que eu estou lisonjeada de estar com vocês três aqui. Todo mundo sabe a admiração e o carinho que eu tenho por cada um de vocês, o quanto vocês revolucionaram o nosso mercado. Vou contar uma coisa que ninguém sabe, só o Kuma, né, desse mercado condominial, e um prazer, realmente uma honra estar dividindo esse dia aqui com vocês três. Ô, Kuma, eu vou te contar uma particularidade da Taula, e assim, todo mundo aqui tem sua história, todo mundo tem suas origens, né, e a Taula nasceu em administradora de condomínios, porque a mãe dela tinha uma administradora de condomínios, e aí ela, para incrementar, para melhorar a empresa da mãe, ela virou advogada. E virou administradora e advogada. E empreendedora, né? Que legal. Bom, o tema é bastante extenso, a gente não espera aqui, né, esgotar o assunto, né? Pelo contrário, acho que a partir daqui podem ter aí outras abordagens no mercado. Mas para a gente começar, Matucci, você pode contar para a gente assim, quais são os tipos de assembleias que existem? Ok, a gente foi evoluindo, né? Porque a gente faz assembleia desde 2010 que a gente começou. Mas hoje, eu basicamente tenho 4 tipos de assembleia. A chat, que a gente faz aberta, que pode alterar a convenção, o regulamento interno, que ela demanda alguns dias. A gente faz a live, que é a mais perto da presencial, ok? Mais perto da presencial. Eu criei uma outra que a gente chama de plenário. O pessoal chama da híbrida, mas a híbrida eu tenho que ter 2 relações de presença, 2 ambientes de votação. Então a gente fez tudo no aplicativo só. O pessoal está lá, né? Mas vota e assina a relação de presença dentro do aplicativo. E também a gente tem a presencial que também você faz no aplicativo. Então, assim, tá super tranquila. São essas 4 modelos que eu tenho hoje. Isso falando, então, de assembleia digital, né? Quer dizer, são as modalidades que existem, né? Mas para quem está assistindo a gente, né, e de repente está chegando agora no mercado condominial, né? Quando a gente fala de assembleia de condomínio, por conta de legislação, questões legais, a gente tem assembleia ordinária, extraordinária e tem mais algumas, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente, só para... Basicamente tem a ordinária, e as demais são todas extraordinárias, né? Assim, Marta, não sei se você concorda, mas todas as demais são extraordinárias. E todas podem ser feitas por assembleias digitais. Legal. Né? A não vejo nenhum problema. É uma assembleia ordinária, né? Sim, assembleia de implantação, assim, a gente faz a assembleia de implantação de forma digital, tira o CNPJ, né? Assim, assembleias de afetação, né? Banco reconhece, cartório reconhece. Então, para mim, está mais do que consolidado já há muitos anos essa questão das assembleias. Que legal. Historicamente, todo mundo só reconhecia a assembleia presencial. E a gente que trabalha com isso, a gente ficava meio assim, querendo entender como é que empresas são compradas e vendidas num clique na Bolsa de Valores, como é que as pessoas compram e vendem produtos, serviços com segurança jurídica num clique, e por que a gente, para tomar uma decisão simples no lugar que a gente mora, precisa descer no salão de festa, no dia e hora marcado, se você atrasar, você perdeu a chance de votar. Qual é o sentido? Você tem que encontrar com alguém que às vezes você não curte muito, você não gosta muito. Às vezes você é meio antissocial, não quer encontrar com ninguém. Qual é o sentido de não conseguir também dar um clique e votar? Mas aí tinha aquela história de que não está previsto na convenção. E não estava mesmo. Não estava. Porque as convenções são de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Verdade. E as que são recentes, ninguém queria enfrentar esse assunto de frente, né? Ninguém queria encarar esse tema. Então, dava lá um recorta, copia e cola, e manda o que já tinha 30 anos atrás. Então a novidade não aconteceu porque a gente tinha preguiça. A pandemia tirou a gente do conforto,
obrigou a gente a fazer dessa forma, e aí, num passe de mágica, todo mundo começou a fazer e todo mundo começou a gostar. Sim. E aí todo mundo viu que dava para fazer, que é seguro, que é possível, que tem embasamento jurídico, faltava coragem para fazer. E aí, como o Matuque disse, a gente foi abrindo isso em novas modalidades. Não precisa ser uma live. Pode ser uma live, mas pode ser também a plenária, pode ser a híbrida, pode ser aquela que você deixa aberta 90 dias, do jeito que você quiser, desde que feito com boa fé, com segurança. É isso. Márcio, mas posso até comentar com você, assim, só pontos de vista, né? Só para a gente falar sobre ponto de vista. Para alguns mais conservadores, acho que a Assembleia é o que você falou, no salão de festa, aquela cadeirinha branca, aquela mesa branca e o presidente. Se você olhar assembleias, a origem da Assembleia, que vem da Grécia, é outra coisa. Né? Assim, então, assim, onde a gente pensou diferente? Porque, vamos falar do lado do empreendedor mesmo, é você ler de forma diferente. Então, o que a gente defendia? A Assembleia é o encontro de umas pessoas no mesmo local. Onde era o local? Na internet, num local onde você tinha um registro, era dessa forma. Então, assim, se você, criativo, olhar de forma diferente, respeitando a lei, né? Estou falando, tem que respeitar a lei, não estou aqui dizendo que... Mas, assim, é possível ter muita criatividade em qualquer meio, em qualquer negócio. É isso que eu estou, né? Assim, a Assembleia tem uma prova disso. Por isso que, né, Receita aceita, bancos aceitavam isso antes da lei. E está certo a lei, né? Então, assim, eu estou só provocando, né? Está certo a lei. Mas, assim, para pensar de um negócio diferente, olha quantas startups tem aqui. São pessoas que pensaram de forma diferente, olharam por outro prisma. A Assembleia... Até ler a lei, eu entendo que tem que ser de outra forma. Né? Assim, eu tô... Perfeito. Até ler a lei, hoje tem que... E você é um cara que, para mim, sim, respeito todos os advogados, mas você é muito liberal. Né? Assim, eu tô... Porque você lê de forma diferente a lei, né? Assim, você é uma pessoa conciliadora. Então, sim, eu acho que dá para ver a lei de forma diferente também. É isso, é isso. Legal. Taula, uma perguntinha fácil para você. Tá bem. Você como síndica profissional, qual é o desafio hoje de conduzir uma assembleia? Porque você tem metade do condomínio que fala assim, eu quero presencial, eu gosto de olhar no olho. E a outra metade fala, gente, nós paramos no século passado, eu quero virtual, não quero ver ninguém, quero votar da minha casa. Qual é a dificuldade hoje para conduzir uma assembleia? Seja ela presencial ou seja ela digital? Então, até puxando o gancho do que vocês estavam falando, né? Estamos aqui com 3 visionários, essa é a verdade, né? Que eu entendo, independente, claro que tem a questão legal e a gente tem que ter esse zelo, né? Mas quando o condômino entende, né, Márcio, tem isso, que tudo que está sendo feito é para ele, por ele, e para alcançar os resultados de forma mais rápida, tendo maior participação, quem pode impedir? É ele mesmo, uma assembleia, seja presencial, seja virtual. Se ele não tiver de acordo, ou alguém é que vai impugnar, porque quando estão todos em consenso de que aquilo é o bem e para o bem do condomínio, não tem problema. Sim. Tanto que vocês fazem há muito tempo e eu vou pegar carona, fiz assembleia virtual lá atrás com a Atos para escolher a cor de uma torre, lembro até o nome do condomínio aqui também há muitos anos atrás. Então, assim, legal. É coragem e entender o que o cliente precisa. Agora, respondendo da dificuldade, eu penso o seguinte, o primeiro ponto é identificar o seu cliente. Né, efetivamente. Então, assim, o que o seu cliente precisa? Você está ali todos os dias, você sabe o que o condomínio precisa. Para aquele tipo de discussão, é melhor estar presencialmente? Vai caminhar melhor a decisão dessa forma? Aí a gente vai para o presencial. Ah, não, Taula, o assunto tem muitos assuntos, tem a questão, né, dos condôminos que acabam se unindo, não deixam os demais falar. Vamos para uma virtual, vamos para uma chat, que tem que ficar mais tempo aberta. Eu já fiz todas as modalidades, né? Então, eu acho que a gente tem que identificar o que é melhor para o cliente. Na dúvida, faz uma pesquisa e vai pela vontade da maioria. Bacana essa tua visão, né, de olhar o que é melhor para o cliente, né? Eu acho que a Assembleia Virtual, ela abriu uma oportunidade para aquelas pessoas que não tinham condições de participar de uma assembleia por conta do local, por conta do horário, né? Então ela não ia, um médico, por exemplo, né? E aí agora, com essa possibilidade, pô, o pessoal participa, né? E outros profissionais, pessoa que está viajando, mas, pô, tem um assunto importante, né? Eu acho que abriu também esse espaço, muito, né? demais. Você imagina, o cara tem que dar uma procuração, tem que ir no cartório, reconhecer firma, para escolher se a torre vai ser bege clara ou bege escura. Pois é. Puxa vida, ele entra lá no sistema, vê
ali até como é a projeção de como vai ficar bege clarinho, bege escuro e dá um clique. Perfeito. Um login com E senha. a ideia é facilitar, né, Márcio? Assim, com segurança, mas facilitar, a gente não tá ali para dificultar a vida dos condôminos, ao contrário. Sim. Né? Eu acho que é essa que é a... Mas, Kuma, você falou uma coisa, assim, o que eu entendo das assembleias digitais? Elas são inclusivas. Perfeito. Elas são inclusivas. Eu já fiz assembleias com pessoas no hospital, pessoas, assim, com tradutor de Libras, pessoas, como vocês falaram, assim, pessoas idosas, que não, cadeirantes, que não desceriam, mas nem estou só citando nessa condição. Mas pessoas que estão viajando, pessoas que estão no Uber, né, que são motoristas de Uber. Eu já fiz, assim, várias assembleias ali com motoristas de Uber. Então, assim, pessoas que estão no hospital trabalhando. Então, assim, elas são inclusivas. Elas permitem, por isso que elas aumentam mais a audiência. Perfeito. Claro que elas têm a Taula falou um negócio, a Assembleia Digital ela não substitui a Assembleia Presencial, mas ela é diferente. Sim. Né? Assim, ela não cada pode, caso, ela né? é diferente, ela tem uma forma de condução diferente. E isso que você falou, de que ela é inclusiva, se comprovou com a Covid. Perfeito. Não deixamos de fazer assembleia, a gente fez um monte, né? E deu certo. A Taula falou um negócio, né, de sentir o público, né, conhecer o cliente. Eu tenho um prédio que fica na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, que eu preciso fazer 2 assembleias com eles, uma extraordinária e uma ordinária. E aí eu marquei as 2 online. Assembleia digital, não vamos ter contato, não vai ter live, é tudo nesse modelo que o Matuque falou de chat, a pessoa manda pergunta, a gente responde por escrito. O zelador do prédio me puxou de lado e falou, Marcião, esse assunto aqui, beleza, pelo chat. Essa outra aqui, não faz virtual, não. Olha que legal. Faz presencial, porque senão vai dar confusão. Poxa. E o pessoal tá esperando, tem gente que quer falar, tem gente que tá engasgado aqui. Eu falei, puta, obrigado pela dica. E aí nós vamos ter 2 assembleias seguidas, uma presencial e a outra virtual. Olha que legal. Bacana. É uma realidade. E o zelador sentiu isso, é o que você falou de conhecer o público. Eu tô lá longe, eu não conheci, mas ele tá pertinho, ele já viu o burburinho, então aquele assunto delicado vai no olho, e o assunto mais leve, mais administrativo, mais tranquilo, vai no botãozinho. Perfeito, muito legal. É isso. Taula, agora emendando uma outra pergunta e depois serve para o Matuque também. Até então, antes da pandemia, a gente não tinha legislação específica sobre a Assembleia Digital. Durante a pandemia, a gente trocou o pneu com o carro andando e a gente fez o que dava para fazer e a gente tinha alguns decretos emergenciais que, entre aspas, nos fundamentavam para fazer isso. E aí, finalmente, veio a lei. Para você, o que significa essa nova lei? É boa, é ruim? Te ajudou ou deu na mesma? Qual é o teu sentimento sobre essa evolução e sobre a lei nova? Sem dúvida, é muito melhor, porque você sabe bem disso, a gente tem vários jurídicos diferentes nos condomínios, né? E aí, em alguns, a gente... Vamos lá, vamos fazer, não tem risco, né? Nunca tivemos um problema até agora. Em outros mais cautelosos, não vamos fazer. O que eu vejo, tá, Márcio? A lei veio e a grande mudança, para mim, não foi na virtual. Porque eu já confiava em fazer, tá? Eu já via que a virtual dava certo e a gente também nunca teve um problema, uma assembleia impugnada, nada disso. Para mim, foi na assembleia aberta, né? Porque como a gente cuida de condomínios muito grandes, para alterar uma convenção, para aprovar alguma coisa precisava de quórum, era um absurdo, era muito difícil. Então, a surpresa da lei, eu acho que... Foi boa, né? Foi muito boa. E para você, bacana. Matuque? Eu acho que a lei põe uma pá de cal, mas assim, com todo respeito, ela foi indiferente para mim, no sentido, 2017 a 2020, até antes da pandemia, para uma incorporadora mineira, a gente fez 400 assembleias de afetação, que banco aceitou, né? Assim, você sabe... Talvez até precise explicar talvez o que é afetação, mas assim, que banco aceitou? Assembleias de implantação que tinha que tirar a CNPJ, e eu nunca tive problema com os cartórios. Assim, nós fizemos, Márcio, em mais de 80 cidades, até por conta dessa incorporadora mineira que está presente no Brasil todo. Sim, eu nunca tive problema. Então, assim, foi uma pá de cal, mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu estava super tranquilo, nunca tive nenhuma impugnação. Até a pandemia, a gente chegou a fazer milhares, literalmente, não é um número, não estou jogando o número, e nunca tive problema. Mas isso que você está dizendo, talvez comprova uma tese jurídica que eu acredito muito, que eu gosto quando acontece dessa forma. É muito ruim quando a gente cria uma lei para todo mundo correr atrás. Perfeito. E é muito legal quando a praxe já mostra que as pessoas fazem algo e aí vem a lei e regulamenta, e regula. Sim. Perfeito. Socialmente falando,
é uma evolução gigantesca você primeiro ter a prática para depois ter a lei, do que chegar a lei com a faca na garganta e falar, faz aí, pronto. Né? Perfeito. Excelente é ponto. Na prática é isso que você falou. Como LGPD, foi um pouco disso, né? A gente teve que, de uma certa forma, a gente estava sabendo, mas veio a lei, a gente teve que se enquadrar. Não. E Matuque, uma curiosidade, quando foi que você realizou a primeira Assembleia Digital? A primeira, e você tem tudo a ver com isso, se me permite a contar. Nós, né, Márcio? Se me permite, eu tô assim, bem entre amigos, de verdade, entre amigos. Todos, Por favor. Assim, mas, gente, na empresa a gente quer sempre lançar um produto a cada 6 meses. Isso, né, tem que ler tendências, ver o que o cliente quer, a gente sempre queria isso. Uhum. Você fez a parte técnica, eu fiz a parte ali do know-how, e você desenvolveu. Tem uma história muito engraçada até sobre isso, porque assim, a primeira assembleia, ela foi com um condomínio super polêmico, que tinha juiz, eu tive que convencer juiz, tive que convencer doutores de condomínio, com todo assim, né? Não tô? Tinha um professor de faculdade, tive que convencer. marrento, né? Tive que convencer, assim, o conselho e a assembleia, até o Márcio até comentou, era um condomínio muito grande, o maior condomínio da América Latina em extensão. Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo, e tinha que abrir uma nova guarita, e o conselho queria ali que mais pessoas participassem. Eu estava na reunião do conselho, o produto estava pronto, nem sabia o que era, vou falar que é MPP1, né? Foi, assim, hoje a gente fala, mas naquela época não tinha disso. Verdade. Soltei no conselho, o conselho topou, a gente convenceu, e foi feita uma assembleia aberta, né? Assim, se abriria ou não outra portaria, com nova verba. Isso foi em 18 de julho de 2011. Uau! Essa foi a primeira, Que assim, né? Foi muito legal mesmo. Ata registrada, né? Tá, todas as atas registradas. E eu participei dessa assembleia. E assim, era para decidir, abre ou não abre uma portaria. Para que todo mundo precisava ir no salão de festa para levantar o braço? Uhum. Qual que era o sentido disso? Eu me lembro, você me corrija se eu estiver enganado, a gente tinha em média numa assembleia lá 60, 70 pessoas. Essa passou de 200. Pois é. E foi uma primeira experiência. Fantástico, né? E, claro, alguém falou assim, Márcio, mas não está previsto na convenção, eu vou impugnar. E a resposta foi sempre a mesma. Se o juiz cancelar, tudo bem, a gente faz outra. Perfeito. E é bem interessante, né? A Taula se referiu até ao próprio Matu como visionário, né? Eu acho que assim, embora para alguns a administração condominial, né, é algo muito, talvez assim, com poucas mudanças, né, com poucas inovações, né, mas tem espaço para ousadia, tem espaço para pensar fora da caixa, né, assim como teve lá atrás a assembleia, virtualizar a assembleia, né, que para alguns na ocasião era louco, né? Cara, o que você está fazendo? Não pode, né? Mas, cara, é o que você comentou também. As startups vêm, né, para fazer algo diferente, olhando de uma forma diferente o problema, entregando uma solução melhor, né? Uhum. E eu acho que tem espaço, né, Matuque? Tem, não. No nosso mercado, assim, eu falei que a cada 6 meses a gente cria, né? Então, eu tô com um bom problema. Eu tenho 2 produtos para lançar no próximo semestre. Bacana. Então, assim, tem muita coisa para ser feita. Se você pensar, não só na área comum, a gente até fala muito sobre isso, mas pensar no lar, tem muita coisa para oferecer, de coisas novas. A gente também, é outro papo, outro talks, mas tem muita coisa para acontecer aí, né, Matuque? Muita oportunidade. Kuma, vou contar uma inovação da nossa amiga Taula. Aliás, a gente fica aqui adulando um outro, porque a gente é tudo amigo. Poxa, e aí, quanto tempo, né? E já deixar claro, quem quiser participar do Superlógica Talks, junto com o Síndico Lab, tem que ser nosso amigo, né? A gente tá entre Poxa, amigos, Márcio. E a Taula, ela também criou um negócio meio sem querer, que ela revolucionou algo muito importante na área de condomínios, que é a comunicação. Uhum. A Taula é conhecida por se comunicar bem com os moradores. E olha que bacana. Como é que a gente dava relatório para os moradores? Por escrito. Uhum. A gente fazia jornalzinho, a gente gastava um monte de papel, ninguém lia, ou a gente escrevia algum negocinho no elevador. A Taula, do nada, ela começou a fazer vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Taula, síndica do prédio, para quem não me conhece. Precursora. Essa semana fizemos isso. Que legal. E assim, deu um resultado magnífico. Fantástico. Tirando um Comunicadora. ou outro que falava, essa mulher é nojenta, essa mulher é metida. Mas inovou na comunicação, né? Porra, inovou. Sim, e aí, bacana. pro morador, chega mastigado. Perfeito. Chega mastigadinho. Foi uma inovação. Fantástico. Que agora todo mundo copia. É. E que é legal. Tem Mas que copiar mesmo. Verdade. Que legal. Traz conexão, né? Eu acho que isso que é o bacana. Sim. Tudo que vocês estão falando aqui, nada tem sentido se não for para resolver alguma dor, alguma necessidade do nosso cliente. Perfeito. E muitos dos problemas do condomínio é por conta de falta de comunicação, Exato, né? E exato. enfim, mas legal. Aí uma particularidade,
esse lugar onde a Taula inventou essa comunicação nova é num lugar aqui em São Paulo, quem não é de São Paulo, é numa rodovia, que a gente carinhosamente apelida de Rodovia do Amor, porque tem uns 50 motéis, mas apesar de ser na Rodovia do Amor, era um condomínio que só tinha guerra. Difícil. E aí a Taula tentou quebrar esse clima pesado, falando, oi gente, tudo bem? Olha, essa semana tivemos esse avanço. Que legal. E uma bem ela quebrou. O clima pesado, que bacana. as pessoas ficaram mais entrosadas. Iniciativa é tudo, né, Taula? Bacana. A gente viu, então, que assim, passado a desconfiança a respeito da plataforma, das questões tecnológicas, né, da questão legal, se pode ou não, aqui na Superlógica a gente percebeu foi um aumento assim, fantástico, né, no uso da Assembleia Virtual nos condomínios. Vocês percebem isso, Taula? Como que você vê essa adesão? Demais. Você tocou num ponto que eu queria falar. Por favor. E a gente até viveu algo que eu precisei te ligar, onde eu falei, Kuma, me salva, por favor, aqui. Que foi com relação à confiança da plataforma. Perfeito. E isso é muito legal. Imediatamente, quando eu liguei, e muito preocupada, porque a gente estava recebendo lá, olha, vocês não estão atendendo a LGPD, ou vocês não estão isso, ou vocês não estão aquilo. O Kuma prontamente me atendeu, mandou uma pessoa da equipe me ligar, acho que foi até o Gilberto na época, né, o querido, me ligar, nós conseguimos resolver, responder todas as dúvidas do condômino e seguir com a nossa Assembleia Virtual. O que eu percebo? Essa desconfiança está acabando. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que é auditável, que é confiável, né? E que tem dúvida, vai lá na administradora, né, prova que é proprietário e faz o levantamento, tudo certo. Então isso eu acho que é algo superado, né, no mercado, que era uma grande dúvida lá atrás. Agora o aumento, meu Deus, muito. A gente faz muito mais assembleia hoje, né, mas muito mais. Assim, a gente às vezes ficava pensando, a assembleia presencial, em condomínios muito maiores, ela é cara. Porque tem as cadeiras, tem né? o projetor, o negocinho lá de votar, o controlezinho de votar e tal. Então, assim, não é uma assembleia barata. E, às vezes, você deixava para reunir um monte de assunto em uma única assembleia. Aí era chato, as pessoas cansavam, a participação para os assuntos importantes do final iam ficando quase ninguém, né? Já ia pouca gente, ia ficando quase ninguém. Então, assim, a gente consegue fazer mais assembleias, dividir bem os assuntos e aproveitar, porque a assembleia virtual é um pouquinho mais econômica. Taula, e o desespero que dá quando você tem o último tema da pauta, que era o tema que você tinha mais interesse, que precisava dar certo. Aí você começa a ver o pessoal do bem indo embora. E aí você vai olhando assim, só vão ficando os chatos. Aí fala, ferrou. Não vai aprovar hoje de que não jeito aprova. Nenhum, hoje todos os bonzinhos foram embora. Por isso que a gente tem que ser esperto para fazer a pauta. Porque chato... Isso é uma... Ó, morador chato é um negócio, né? Eles ficam até o fim, né? Eles ficam até o fim. E aí, o último tema é o que a gente vai perder, porque só eles vão ficar. Mas posso pôr um contraponto no que a Taula falou? Por favor. Porque assim, quando a gente fala de assembleias digitais, é como se todos os softwares fossem o mesmo. Né? E de fato não, né? Porque no período da pandemia, várias empresas vieram e tá tudo certo, né? Assim, pessoas usavam uma plataforma de vídeo pura, né? Assim, sim. E aí, assim, muitos tinham experiências ruins e aí, não, a assembleia digital ou online era ruim. Mas, assim, precisou de um tempo. Então, assim, Superlógica tem um programa confiável, né? Assim, algumas empresas... Então, assim, algumas experiências não foram boas por conta de plataformas estavam surgindo. Perfeito. Sem nenhuma crítica, né? Estou falando no sentido... A nossa mesmo, na época, sendo aprimorada, né? Sim, não, então, assim, hoje eu até acho que nós somos mais consolidados, né? Assim, empresas boas ficaram, o condomínio entendeu como é a utilização. E, de fato, por exemplo, na empresa lá, eu tenho 4 locais só para fazer assembleias digitais. Porque, assim, eu tenho de 4 a 5 assembleias quando não está na mesa, né? Né, parede verde, né, câmeras profissionais para fazer assembleias digitais. Que legal. E uma equipe lá que a gente tem, a gente chama de concierge, que é para atender o telefone quando o cara tem dúvida de entrar. Então, assim, ela é trabalhosa, né? Assim, uma boa assembleia, ela é trabalhosa. Sim, como seria presencial também, como seria presencial. A Taula comentou de um, né, assim, vocês estão comentando de um condomínio que a gente levava, acho que 20 pessoas, estou errado ou não? Não tenho certeza. Sim, para a mesa, né, para assinatura. A gente tem alguns que a gente levava umas 20 pessoas. Mas 20 pessoas, hein? Levava uma turma de 20 pessoas para uma assembleia. Na digital, eu tenho, assim, 10 pessoas que tem, né? Mas ela é mais econômica quanto maior o condomínio.
Sim, né? Assim. perfeito. E, Matuque, assim, você como administradora, né, a questão também da equipe deslocar, a questão do desgaste, do término da assembleia que poderia varar horas ali, né? Não. A questão da segurança do meu gerente é melhor, né? Assim, até a questão dos cônjuges, porque assim, trabalhar em condomínio não é fácil, né? Assim, eu vou falar o nome. Tá. Não é fácil, assim, o gerente vai num condomínio distante, fica exposto numa cidade grande, numa metrópole. E quando você faz no escritório, é diferente, né? Assim, eles estão lá, estão entre amigos, às vezes tem problema, o gerente fala com o outro. É muito melhor quando a gente está junto. É legal. Muito gente, agora tem pra gente descontrair um pouco, tem isso que o Matuque falou, que quando tem assembleia digital, puxa vida, não precisa pegar trânsito, não perde um tempão. Mas agora morreu aquela desculpa que a gente dava em casa. Você quer tomar uma cerveja com os amigos, a mulher não deixa. Você falava, tem uma assembleia lá depois de Itaquera. E olha não só. tem hora para voltar. Acabou. Ponto negativo dela. Aí. Ele encontrou um ponto negativo para a assembleia. Acabou a cerveja com os amigos, agora acabou. Legal, bacana. Talvez um desdobramento desse assunto que nós estamos tratando agora, e a pergunta vai para os dois. As pessoas mudaram o jeito de viver. Muita gente hoje tem o trabalho híbrido. O cara trabalha um pouquinho na empresa, um pouquinho em casa, e isso tem aumentado o rendimento das pessoas e tem aumentado a alegria, a felicidade das pessoas. Vocês têm feito assembleias nesse modelo, híbridas, que metade está fisicamente no salão, na garagem, e a outra metade está em casa, está no sítio, está viajando. Esse modelo híbrido funciona ou é bobagem? Eu acho que aí vai um pouco também de cada síndico e de cada perfil de condomínio, né? Eu confesso que não é o meu modelo preferido. Não é. Porque a gente tem muita dificuldade, Márcio, sabe, de dar atenção para as duas coisas. Para quem está ali presencialmente, você tem uma tendência, e eu estou falando muito pessoal, né? Minha experiência, a gente tem uma tendência a dar uma atenção para quem está ali presente. E às vezes uma dificuldade de conciliar e dar a mesma atenção para quem está no virtual. Isso, na minha opinião, eu ainda não encontrei a mão para esse equilíbrio. Mas já fiz, aí o Marcelo comentou, uma plataforma que você consiga fazer a lista de presença e a votação em um só lugar, facilita muito. Agora, ainda em situações que a gente não consegue ter esse centro, né, centralizar tudo é muito difícil. Porque a gente tem que esperar a lista de presença chegar lá do físico para a gente computar no virtual, para poder jogar no sistema, para poder computar os votos. Aí eu acho que perde um pouquinho. Tem que pensar em fazer, tem que evoluir, mas tem que ter uma plataforma única. Márcio, eu segurei muito essa questão da híbrida. Porque assim, além da parte legal, a experiência do cliente não era boa. Não é legal. Porque assim, um falava, as câmeras não eram adequadas. Então assim, o que eu faço? Resolvi uma parte que eu entendia que é uma melhor experiência, ou seja, todos voltam no mesmo local, a assembleia, a lista de presença é somente no nosso aplicativo, mas eu só faço assembleias híbridas se o condomínio locar equipamentos profissionais para fazer a gravação de vídeo, porque senão fica muito ruim. Sabe aquela, você tem aquelas câmeras lá digitais, aquilo não é uma boa experiência, né? Então assim, você não sabe para quem olha, então eu só faço quando o condomínio loca equipamentos profissionais. Pelo menos essa é a nossa recomendação. Você usou uma palavrinha, né, Márcio? Não é uma boa experiência. Sim. Então, assim, se não foi uma boa experiência, a assembleia fica prejudicada. Se foi uma boa experiência, seja híbrida, seja presencial, seja virtual, ponto positivo, você atingiu Nossa, o objetivo. Que engraçado. Vocês dois confirmaram algo que eu tinha esse sentimento, mas eu tinha um pouco de medo de falar. Porque... Não era pra ter falado? Mas ajudou, né? Tô brincando. Que tá ótimo, porque assim, ou tem que fazer digital pura, ou assembleia presencial pura. A minha experiência com híbrida também foi confusa. Eu não sabia para onde olhar, com quem falar, na hora de computar os votos. Vamos ver quem votou na internet, quem votou aqui, levanta a mão, não levanta. Será que a esposa do cara que tá lá tá logada também, votou também? Sim. É desafiador. Minha experiência também não foi boa. E até assim, como existem várias plataformas, até quando abre o chat, você está lá na live lá apresentando e tem um chat, é uma outra assembleia aqui. É uma outra assembleia rolando. Respeito as experiências, a gente tem solução para tudo, mas eu prefiro conduzir ali num local só do que uma no chat. Nós falamos da híbrida, mas se não no chat é outra assembleia. Você já fez isso, você sabe o que eu estou falando. É uma outra assembleia, você não sabe onde dirige, qual o condomínio que você dá atenção. Só para fechar esse assunto, eu tenho feito uma outra modalidade, perto do que você faz também, mas que colou,
que deu certo. Quando eu comecei a fazer, eu expliquei até para as incorporadoras, para as administradoras, falei, gente, é novidade, eu não sei se vai dar certo, e deu perfeitinho. Você grava toda a assembleia num vídeo, você contrata alguém, o cara te filma, você grava tudo, item por item, você explica para as pessoas, meia hora, 1h, 1h30, eu já fiz vídeo de 2 horas, explicando tudo, a pessoa assiste onde quiser, quantas vezes quiser, e ela só vota sim ou não, aprovo ou não aprovo, concordo ou não concordo, e aí vai no sistema do Matuque, que enquanto ele não deposita o voto, ele pode tirar dúvidas. Perfeito. Que aí é uma assembleia num modelo de chat, mas com o apoio do vídeo. Legal. Porque aí o vídeo dá uma mastigada. Legal. Para não ficar só explicação técnica. Eu já faço isso, hein, Marcelo? Já faço eu isso. Também feito. Bem legal, né? É maravilhoso. No fundo, você e a gente investe... manda antes o vídeo, Okuma. Esse Sim, é o pulo. Eu tô com uma frase, o pessoal brinca comigo. Esse é o pulo do jaguar, não é nem do gato. Porque gravar a assembleia antes, mandar todo o material antes, gravar tudo com você explicando, deixando aberto para pergunta, fazendo reunião. A assembleia que a gente fez, a última juntos, foi maravilhosa, né, Marcos? Que legal. Porque a gente fez esse trabalho antes. Que então bacana. É um caminho. Ou seja, investe um pouco mais, né, de tempo para preparar o material, né, para que a assembleia em si seja conduzida de uma forma melhor. Aliás, emendando então esse ponto, Taula, que dica que você daria aí para os síndicos, né, para organizar melhor as assembleias, né, e também, óbvio, Matuque também para as administradoras, né, para realmente assim ser mais transparente, trazer mais informação, para nivelar, né, aquilo que as pessoas estão entendendo do assunto que vai ser tratado. A informação, Que dica que você traz para a gente? Então, é muito importante, primeiro, você saber o que você está levando, né? Então, você ter estudado o assunto, conhecer, não ter dúvida, conversar com a administradora antes, conversar muito com o jurídico antes. Eu sempre vou para minha assembleia tendo esgotado o assunto com o jurídico, tendo esgotado o assunto com a administradora, porque o que não pode ter é dúvida entre nós. Quando a gente chega, o cliente ele está contratando um grupo de especialistas, né? Então a gente tem que estar coeso. Então eu invisto esse tempo, né? E a outra coisa é com o conselho. Né? O conselho é muito importante que esteja também entendendo, esteja coeso. Eu não tenho a pretensão, né, em condomínios que tem 30 conselheiros, de todo mundo apoiar, mas na grande maioria dá certo. Então, assim, estudar bem antes, tratar o assunto com a administradora para ouvir a opinião deles, eles têm muita experiência, às vezes bem mais do que você, né? Com o jurídico idem, que vai te mostrar, olha, por aqui pode dar errado, a minha experiência é essa. Então, entender que a gente é um grande time em favor da massa condominial e envolver a massa, né? Então, isso que eu falei de fazer os vídeos. Então, primeiro, construir a pauta pensando no cliente, né? Pensando na experiência que o cliente vai ter naquela assembleia. E aí você constrói a pauta, manda os materiais com antecedência, se é um pessoal que recebe melhor vídeo, faz o vídeo também, tem condomínio que não gosta tanto, manda só o material, deixa aberto para perguntas antes da assembleia. Se possível, faz as assembleias antes, pré-assembleias na torre, você vai para a assembleia já sabendo tudo. Legal. Aí é muito gostoso, tanto para o síndico quanto para os condôminos participarem desse evento que vai ser a assembleia. Bacana. Municiar as pessoas com o máximo de informação possível. Hoje já dá para mandar tudo antes. O cara olha, vira do avesso, telefona, xinga. Mas o importante é que no dia dele apertar o botãozinho lá, ele está convencido que sim ou que não. É a diferença da surpresa que a Assembleia Presencial causava. O cara levantava a mão e falava assim, pô, mas como é que eu vou decidir isso agora em 10 minutos? E a desconfiança de que teve algum problema no processo. Não tem mais isso, né? Não é isso? Legal. O que, assim, a Assembleia faz há 35 anos, né? Puxa vida. Mas, assim, o que eu acredito das assembleias... Eu nem tinha nascido, né, Márcio? A gente percebe que você está mais tempo. Vocês falaram de assembleia, eu lembrei minha primeira assembleia, começou 9 horas, acabou 3 horas da tarde, foi a minha primeira. Mas, assim, o que eu acredito de assembleia, seja para síndico, administrador ou qualquer outra empresa, é o meu palco, é o meu tablado. O condomínio está perfeito e você faz uma assembleia ruim, cara, você é ruim. Pronto, né? Assim, então, assim, é o nosso palco, é o nosso show. Então, a assembleia tem que estar bem organizada, né? PowerPoint, ok, né? Eu sou da época que eu levava retroprojetor, vocês nem sabem o que é isso, né? Assim, não tô, mas não vem ao caso, não vou explicar o que é isso. Tá entregando a Mas, idade. assim, as telas não podem ser multicores, às vezes, né, assim, cheia de letrinhas. Então, assim, é o nosso palco. O síndico tem que dominar o assunto, o administrador tem que dominar o assunto,
a condução, né? Então, assim, e não estou aqui chovendo no molhado, mas assim, Márcio para mim, eu falo que é o primeiro show, ali, né? em assembleias, o segundo vem no quinto ali. Mas assim, por quê? Porque é uma pessoa simples, fala bem, simples que eu digo no sentido de condução. Então, assim, assembleias confusas acabam com o condomínio, elas deixam condomínios conflituosos. Então, assim, é o nosso palco. Então, você tem que ir organizado, desde que com cadeira, a mesa de apresentação, com os slides bem montados. Não pode ter pessoas que gaguejam muito, acho que vocês entendem. Eu estou na dúvida do assunto. Se está na dúvida do assunto, vai se preparar. Assim, não faça assembleia com 10 itens, né? Assim, o pessoal, vamos matar todos os assuntos. Assembleia, para mim, tem que ser 3 itens, tem que ser no máximo 2 horas. Então, assim, mas é o nosso show, né? Assim, é o lugar do show. Falando do show, porque a gente claro. fala com síndicos e administradores. Evento, você viu que ele já quis ir pra show, né, Márcio? Não, mas é grande oportunidade. Eu aqui no evento, na coisa mais formal, ele já não é show. Não, mas a partir de agora já... E tem uma coisa, tudo isso que o Matuco falou é perfeito, óbvio, é o nosso tablado, é ali que a gente aparece, bem ou mal, Sim, né? E tem que ter comida, gente. Nem que seja um café, um pãozinho de queijo, uma bolacha, porque a turma chega com a fome do trabalho e vai direto para a assembleia. Porque se subir em casa, aí não desce mais. Então, o cara com fome, ele judia da gente. Olha, já vem Márcio, com mau humor, eu né? vou discordar um pouco. Posso aqui? Que pretensão, né? Mas olha, quando a gente... Depende, também tem que analisar a assembleia, porque quando você não põe comida, acaba mais rápido. O pessoal quer ir embora pra cá. Não, mas o negócio é tratar bem. Mas tem que saber também quando levar até... Imagina se leva amendoim, começa o show, né? Não é nem show, aí virou circo já. Tem que tomar cuidado. Gente, tem uma perguntinha agora mais técnica para os dois. A gente sabe que, apesar da facilidade, apesar da comodidade, a gente precisa ter segurança nas assembleias digitais. E aí, muita gente fala, será que esse sistema é confiável? Será que já não está tudo pré-programado? Como é que eu vou ter certeza que o meu voto foi computado corretamente? E a gente sabe que os sistemas têm os porcaria e tem os muito confiáveis, tem os sistemas que são auditados, você consegue até descobrir o IP da máquina de quem votou. E aí uma pergunta para vocês, vale a pena alguma certificação, um selinho de compliance, sei lá se existe ISO para isso, ou não, ou é o feijão com arroz mesmo, já tá bom? Olha, eu acho que a gente não pode complicar demais, porque aí também a gente limita muito, né? E é complicado quando a pessoa só pode ter... Nem todo mundo tem acesso a todas as ferramentas, algumas são mais caras. Então, assim, tem que ter segurança e ela tem que ser auditável, obrigatoriamente. Se ela tiver o selo, melhor, claro, né? Mas o selo por si só, eu não acho que é o que faz a grande diferença, né, Márcio? Precisa ser auditável, isso é certeza. Perfeito. E precisa atender às regras de compliance. Eu complementando, eu penso que a solução tem que vir da administradora. Esse é um assunto que não dá para o síndico palpitar, não dá para o conselheiro falar, mas lá na minha empresa a gente vota assim. Quem tem que determinar esse assunto é a administradora. Olha, nós temos um sistema assim, ele funciona assado. De outro jeito. Não, de outro jeito a gente não faz. É uma turma que a gente pode comentar isso um pouco. Márcio, assim, em 2018, eu gosto dessa história. Nós ganhamos 9 prêmios de inovação com o nosso Bruto Assembleia Digital antes da pandemia. 2 internacionais. Assim, ganhamos, assim, eu falo, né, assim, de grandes empresas multinacionais. Eu acho super legal nossa área condominial ganhar 9 prêmios. Sim. Assim, sendo 2 internacionais. O que a gente faz dentro do aplicativo? Eu não tenho a certificação, mas o condômino, no próprio aplicativo, o voto dele fica registrado, fica lá registrado. Se ele entrar no aplicativo um mês depois, está lá o voto dele registrado, ele tem na tela lá quem votou em quem, eu tenho a questão do IP, eu acho a Assembleia Digital muito mais segura do que a presencial, porque a presencial normalmente, né, vai a pessoa lá e assina, nem RG apresenta. Estou falando normalmente, condomínios grandes, a gente não sabe, eu não consigo lembrar da cara de todo mundo. Ali pelo IP, que é o que você está falando, a gente sabe, né, reconhece aquele IP, rastreia aquele IP. E assim, você até vai gostar dessa história. Nós estamos fazendo 6 assembleias para o Exército. Nós estamos agora fazer 6 assembleias para o Exército. Então assim, estou super tranquilo com a plataforma. Você entende o que eu estou falando assim? Não estou... Interessante. Então assim, é seguro, mais seguro do que a presencial. Bacana. A questão da certificação, eu sempre sou a favor de certificar, desde que isso não torne o produto inacessível. Para certificar vai ficar tão caro, me entendam, né? Que a gente perde essa facilidade que a gente ganhou. Mais uma vez, ela tem que atender o compliance, isso é obrigatório, né? A gente nem precisa falar.
tem que atender as regras de compliance e elas têm que ser, que é uma dos pilares do compliance, ser auditável. Perfeito. Sabe que o Matuque falou uma coisa interessante, né? Que a Assembleia Virtual ela é mais segura do que a Assembleia Presencial, e justamente por conta disso. Como é que você faz para pedir um RG pro morador? O cara fica louco da vida. Sim. Você tá desconfiando? Eu moro aqui faz 30 anos. Aí você fala, não, senhora, mas é que eu preciso ver o seu documento. Ou pedir para ela, traz a matrícula do seu imóvel. A pessoa fica louca. Complicado. Traz a certidão de casamento. E às vezes já tá na outra geração da família. O cara faleceu, ninguém fez inventário, e o filho mora lá, ele tá acostumado a descer na Assembleia, mas se você pedir o RG e comparar com a matrícula, não é proprietário. Sim. Porque não tem inventário. Pois é. Então é dureza. Sim. A segurança jurídica ela fica muito fragilizada. Pode ser até mais questionada do que... Na presencial ela fica muito mais frágil. E erros humanos, porque assim, minha equipe erra. Você imagina, estamos em condomínio que a mesa é enorme, 30 funcionários. Você tem que ver, né, assim, procuração, você tem que ver se está registrado, se não está. Tem erros também humanos. No sistema, o erro ali, se errou para um, eu vou errar para todos. Né? Assim, né? Porque, então, assim, eu sei quem é inadimplente, se pode entrar, eu sei se é procurador, eu sei se tem 3 pessoas que estão ali daquela unidade, os 3 podem participar, mas somente um pode votar, se tem peso, fração ideal, que isso é um problema né, das assembleias. Então, assim, eu acho muito mais seguro e sempre defendi isso. O cara levanta a mão, né? Ah, seu voto vale quanto? Vale 1,7? No sistema já está calibrado. Já está calibrado. E bacana, pessoal, assim, tem até uma novidade que a gente agora está implementando, né? Até uma aplicação nova, né? Que a Superlógica está lançando, que o cadastro, né, dos participantes, eles vão passar pelo processo igual fazem as fintechs, né? Para cadastrar e abrir uma nova conta, né? Então ela vai ter uma triagem, ela vai ter uma certificação de segurança, né? Muito mais apurada, né? Do que nós tínhamos lá atrás. Então isso é uma novidade que logo já vai estar também em toda a plataforma. Mas você lembra como é que nós somos questionados? Não precisa de certificado digital? Sim, vocês lembram disso? Foi até uma assembleia que eu acho que estavam todos aqui. E aí mata, não precisa de certificado digital. E eu apanhei uns bons meses até que veio alguém e falou, não, mas aí, é assim, você estar seguro e sendo didático para explicar, né? Agora, no tempo que a gente está, realmente a gente precisa começar a colocar mais recursos, dar mais segurança, né? É natural, né? Uma evolução natural da plataforma, né? Como a gente está falando de Assembleia Digital, principalmente, gente, como é que a gente usa, né? Ou melhor, como é que vocês direcionam e assessoram o síndico, né? Ou, enfim, você define, Taula, aquilo que você pode resolver com uma simples enquete ou aquilo que de fato, para tirar qualquer problema, você leva para uma assembleia. E como que você assessora isso, Matuque? Mas primeiro a Taula. Excelente pergunta, excelente, porque olha, quando veio a pandemia, eu me lembro que eu fui uma das defensoras de chamar a assembleia para a questão da reabertura e tudo mais, para estar seguro, né? Porque as opiniões estavam muito divergentes no condomínio. Tinha quem queria ficar enclausurado e quem queria que abrisse tudo no dia seguinte. E o síndico não podia tomar essa decisão sozinho, né? Então, defendi muito essa tese. Ou como eu penso o seguinte, você conhece, mais uma vez, você tem que conhecer o seu cliente. Isso é o segredo. Né? E aí tem assuntos que são assuntos que você não precisa por lei ter quórum, uma decisão simples você pode resolver, dá para resolver por pesquisa, onde você vê o interesse da maioria, ratifica numa assembleia depois, sem problema, né? Você está ali com o desejo da maioria. Agora, precisa de quórum, ou é um assunto que você sabe que é polêmico, que vai ter alguém que vai questionar, não custa nada, chama uma assembleia virtual ou uma chat que tem o mesmo funcionamento de uma pesquisa e resolve o problema de maneira segura. Legal. Vou pôr um contraponto, se me permitir, né? Assim, eu acho que o Márcio vai entender o que eu estou falando. O síndico que é extremamente democrático, nem sempre os condomínios gostam. Se ele leva tudo. Não sei se você está entendendo, assim, porque todos nós esperamos que o síndico faça o papel dele. Né? Assim, não tô? Então, assim, às vezes, se você levar tudo para uma assembleia, fica difícil. Assim, tem que ter o síndico tem que ter opinião. Nós não estamos entrando na questão legal, por favor, né? Questão legal tem que levar. Mas assim, assim, seja pesquisa, seja, né, assembleia. Eu tenho uma assembleia, não estou brincando, eu levei o mesmo assunto, sim, 3 vezes, era um quarto de assinatura, um quarto de assinatura. Por quê? Porque o síndico, ele não teve pulso. Você entende, Marcos, o que eu estou falando? Eu não estou falando na parte legal, eu só estou provocando, tá bom? Porque essa provocação, ela é muito bem-vinda, porque assim, olha a saia justa que a gente passa o tempo todo. Quando a gente é impositivo e a gente fala, eu sou o síndico, eu fui eleito para representar vocês, esse assunto eu vou resolver.
O cara fala, a Taúra é xerife, ela acha que ela é dona do condomínio, ela nem mora aqui. Agora, quando ela leva tudo para a Assembleia, os caras falam, isso aí é um pamonha, não resolve nada. Isso é a rainha da Inglaterra, para que nós pagamos 5 mil por mês para ele? Então, tem que ter ali um feeling, né? De saber qual é a hora de tomar a decisão, qual é a hora de não tomar, e a gente com o tempo aprende, né? A personalidade do cliente, né? Perfeito. A personalidade do cliente. Mas a pergunta, senhores, foi, de forma técnica e objetiva, quais assuntos tratar em pesquisa e qual levar para a Assembleia. É isso certo? aí, Taúra, é isso aí. É isso. Só para pôr um fim no contraponto. A gente briga muito, tá bom? Fica tranquilo que a gente briga Eu muito. tô vendo, Agora, eu tenho Ainda bem que a gente se entende, né, Márcio? Sem dúvida, tem uma outra questão que também é técnica, mas diz respeito também ao nosso feeling, né? E legal de administrar condomínio, de ser síndico, é que, na verdade, a gente vai pegando a manha, né? Então, às vezes, fala, eu sou macaco velho, eu sou raposa velha, porque, às vezes, não é uma decisão técnica, mas tem um assunto que a gente vai tratar muito daqui por diante. A lei nova, ela possibilitou a Assembleia Digital, né? Ela regulamentou, mas junto veio no texto da lei uma coisa que a gente ansiava, que a gente esperava há bastante tempo, que é a possibilidade de fazer a tal Assembleia Aberta. Você pode fazer uma Assembleia com duração de 90 dias, sobretudo quando você precisa de um quórum qualificado. Então, antigamente, você precisava de 2/3. Se não estava lá presente na Assembleia, você saía batendo na porta, tocando campainha, interfonando, desce aí para dar 2/3, e nunca dava. Com a lei nova agora, você pode abrir a Assembleia, deixar ela funcionando por até 90 dias, colher a opinião das pessoas, o voto das pessoas, e fechar com 2/3 ou com maioria absoluta. Vocês têm feito esse tipo de Assembleia e vocês acham uma boa? Ou, na verdade, é chovendo molhado, vocês já faziam isso? A gente já fazia, né? Mas aí eu acho que a gente corria um risco grande. E aí sim eu já tive questionamentos. Né? Não pode fazer, não pode deixar, com parecer de diversos escritórios jurídicos que não apoiavam a tese de deixar a Assembleia aberta. E lembrando, o meu perfil são condomínios que a gente nunca ia conseguir o quórum se não fosse dessa forma, né? Então, assim, eu sou muito favorável, acho que veio para resolver um problema, especialmente de clientes maiores, né, de condomínios com muita gente, e tenho feito, não tive nenhum questionamento, embora a lei também em alguns pontos não é tão clara, né, deixa algumas dúvidas, mas eu acho que acertou, deu certo, foi bom. Eu gostei disso, a gente fazia, né, mas assim, corria um risco, é isso mesmo que a Taúra está falando, nunca tive problema, mas ali ajudou. Assim, eu tenho convenções que a convocação de uma Assembleia é via fax. Uau! Né? Assim, eu estou falando, e você sabe que assim, os condomínios maiores, às vezes, quem escreve, ou ele faz copia e cola, ou ele é criativo demais, né? Assim, então eu preciso corrigir a convenção e fazer uma Assembleia aberta é bem legal. Assim, eu consigo corrigir. Nato que falou uma coisa que eu acho que eu não sei se vocês iam comentar, mas a convocação. A lei permitiu que a convocação seja de forma eletrônica. Quanto dinheiro a gente gastou, gente? Em mandar R, não é? Lembra que a gente já foi. Eu já fui ameaçada por todos os lados. Vou impugnar, porque tem que ser por AR. Domingo agora, esse domingo que vem, eu vou ter uma Assembleia no prédio do Fogaça, lá na Paulista. Que legal. Pauta única, alteração da convenção de condomínio. Justamente porque um dos pontos da convenção é que para fazer qualquer assembleia precisa de AR, precisa publicar um edital de meia página num jornal. Uau! Custa 30 mil um edital de meia página num jornal de grande circulação. Só que se a gente não publica, alguém vai impugnar. Depois. Então, a gente vai fazer por assembleia aberta, naturalmente, recebendo um monte de indagação. Puxa, mas ainda não alterou a convenção, por que vocês já estão fazendo assembleia aberta? Não, porque está na lei, a lei é nova, a lei se sobrepõe à convenção, e a gente está levando, vai ficar 90 dias aberto, são 600 apartamentos, eu preciso de 400 votando. Para poder alterar. Numa presencial nem caberia 400. Pois é. Poxa vida. Era um tabu alterar a convenção. Sim. Né? Assim, a gente sempre dava uma volta, né? Assim, vamos usar a lei, que é o que você falou. Era um tabu. A lei ajudou nessa questão da alteração da convenção. Muito legal, muito bacana. Bom, a gente sabe que a vida em condomínio, né, antes de tudo ali, é relacionamento humano, né? E naturalmente, os condôminos acabam tendo suas divergências, né? E quando isso vai para uma assembleia, é sempre um momento tenso, né? Como é que vocês lidam com conflitos de moradores dentro da assembleia, pessoal?
briga, quebra-pau, polêmica. Eu vou deixar o Marcelo responder antes, que assim eu posso fazer o contraponto dessa vez. Boa! Então vamos lá. Eu acho assim, conflito tem, infelizmente tem, assim, eu sou da época que eu gostaria que morar no condomínio fosse com uma vila, né? Você vai lá, põe a cadeira na frente, mas a gente sabe que conflitos tem, isso faz parte, mas depende muito da forma que você está dirigindo. Às vezes com pulso, às vezes dando uma saída. A experiência na condução, ela conta muito. Não estou dizendo que impede, né? Assim, já teve, fui numa assembleia muitos anos atrás, que começou briga, estava sendo convidado, peguei minhas coisas e fui, porque desculpa, não estou aqui, né? Não estou aqui para isso. Mas a pessoa que está conduzindo, ela pode facilitar o conflito. Então, ela tem que saber cortar, sim, às vezes com pulso. Eu estou aqui, o Márcio, né? Márcio, sei lá, né? 15 anos a gente tá nessa jornada, assim, trabalha junto, assim. Você notou? Admiro o Márcio, assim, vi muitas vezes, até mesmo no meu ponto, passando do ponto, mas assim, com firmeza. Márcio, eu tô falando aqui, eu não faria. Não, assim, essa admiração, ela é recíproca, porque ele já me viu passar do ponto, que ele talvez não faria, e eu já vi ele várias vezes ponderando, e esse jeitão cauteloso dele, que no final das contas ele conseguiu, como num passe de mágica assim, deixar todo mundo na mesma sintonia. Gente, calma lá, veja bem, não é assim, esse jeitão dele cauteloso. Às vezes vai o meu, às vezes vai o dele. Equilíbrio. E é questão de sentir ali na hora, Márcio, assim, aprendi muito com você, porque assim, o passar do ponto eu não passava. Tô sendo sincero com você, assim. Quando eu falo passar do ponto, Daqui a pouco eu vou falar, então. Quando eu falo passar do ponto, é passar do meu ponto, né? Falando do passar do meu ponto. E assim, é necessário, você tem que dar uma travada no cliente. Né? Assim, e é, de fato, o que o plenário deseja. Não é assim, aquele cara tá dominando e o plenário não quer. Né? E às vezes, aí na linha do que o Matuque está falando, às vezes a gente precisa ter habilidade suficiente para constranger aquela pessoa. Sabe quando a pessoa está atrapalhando muito e a gente não pode ser muito duro com ela, porque é nosso cliente, no final das contas, mas a gente conduz de uma maneira que os pares dele, os vizinhos vão falar, amigão, para com isso, né, meu? E isso é um constrangimento legal. Eu acho que a gente deve usar a nossa experiência para colocar as outras pessoas para botar um freio no cara. Porque um prestador de serviço, você tá pago aqui para trabalhar para mim, mas um vizinho ele respeita mais, que é um par. Então esse constrangimento às vezes pega bem. O vizinho fala, amigão, tá atrapalhando. Maneira. E Márcio, assim, foi o que eu tive que reaprender na Assembleia Digital. Porque a Assembleia Digital, eu não podia criar isso que você está falando. Porque você não olha a pessoa mexer na cadeira, você não está olhando o outro. Né? Então, assim, a Assembleia Digital é uma outra forma, né? Estou só falando entendeu? É até uma outra forma de conter esse cliente. Mas aí eu acho que a pessoa é mais cautelosa, né? Porque ela vai escrever, tá gravando, então ela pensa duas vezes. Mas ele sai também, tá bom, né? Sim, ele também. Eu vou te falar o seguinte, eu já fiz curso de stand-up comedy para lidar com o condomínio e fazer assembleia. Tô terminando aqui o de inteligência emocional, que eu acho que era algo que eu precisava mais, né? Quando a gente lida com pessoas. Já estive em assembleia e já vi. O Márcio resolvendo o assunto assim, de forma brilhante, né? O assunto não acabava. O Márcio simplesmente foi lá e falou, olha, tudo bem, a gente está trazendo aqui, vocês só lembrem que vocês estão decidindo por não. E aí todo mundo foi em cima, foi até uma questão de auditoria, foi brilhante. Já viu o Marcelo entrando assim, tomando a dor do cliente, quase que, pessoal, precisa, não é por nós. Isso eu acho que tem que acontecer. Mais uma vez. Sair do muro, né? Sair do muro. Primeiro, eu não tenho problema com isso, nem vocês. A gente é muito posicionado, né? Eu sou muito firme nas coisas. Isso, às vezes, traz algumas consequências. Mas quando você tem confiança do propósito que você está levando, do motivo pelo qual aquele assunto está sendo abordado, não é por benefícios próprios, isso é certo, né? O cliente acaba entendendo isso. E aí a própria massa condominial te ajuda. Agora, é difícil quando você tem aquele condomínio que só ele quer ficar no microfone, né, que começa a faltar com respeito, e a gente conversa muito com o presidente da mesa antes e orienta, olha, tá na sua mão essa responsabilidade. Eu passo alguns comunicadinhos antes, né, falando, olha, se nós não conseguirmos encerrar essa assembleia, nós vamos ter que contratar outra, e você vai ter que pagar, então ajuda a gente, né? Mas é difícil. Na virtual, eu acho que isso reduz bastante, assim, bastante. Bom, Taula e Matuque. 2 perguntas numa só.
primeiro, se vocês têm alguma história para contar de uma ideia que vocês tiveram e que aumentou a participação dos condôminos, engajou mais condôminos, e depois, se vocês têm alguma história engraçada, inusitada, algum caso excêntrico, assim, para contar para a gente relacionado a esse tema de assembleia. Olha, engraçado, sim, eu tenho histórias difíceis, né? Muitas histórias difíceis. A Assembleia Digital com maior participação que eu tive foi com 800 pessoas. Uau. Então, assim, um condomínio de 2.000 unidades, 800 pessoas, foi difícil. Mas tem uma história de inclusão que eu gosto muito, porque eu tinha um condomínio onde tinha uma pessoa com síndrome de Down e a mãe era filho único e deixava ele morar sozinho, um condomínio de alto padrão. E claro que ele trouxe coisas diferentes no condomínio, porque ele brincava no playground, os condôminos não entendiam muito bem, né? Assim, você criou algumas questões até, vamos multar. Teve algumas questões assim mais difíceis, né? Mas o condomínio passou a entender aquela pessoa, incluí-lo nas assembleias. É muito legal, porque ele participa, toda pergunta, ele sempre tem uma pergunta, ele faz perguntas que as pessoas não fariam. Não sei se é diferente. Ele é muito espontâneo e a assembleia permitiu incluir essa pessoa. Foi muito legal. Assim, eu falo assim, é um condômino que mora sozinho, com síndrome de Down, com as suas questões, ele tem 30 e poucos anos, mais ou menos, e o condomínio entendeu ele e aceitou ele, inclusive nas assembleias. Houve um certo conflito, né, assim, mas assim, são histórias de condomínios, né, assim, condomínio é vida, né, assim, eu tô falando, condomínios são pessoas, e nós que trabalhamos com condomínio temos que gostar de pessoas, porque não adianta ser um síndico que não gosta de pessoas, ser um administrador que não gosta de pessoas, nós temos que gostar de pessoas. Perfeito. Eu tenho muita coisa legal em assembleia, vou contar aqui, aí vai perder a graça, porque amanhã a gente vai ter um monte de gente fazendo igual, mas é importante, porque partindo do princípio que a assembleia é um evento, é legal que seja um show, que não seja uma coisa chata, que as pessoas atentem que é a casa delas, que condomínio são elas reunidas e não a estrutura. Então a gente começou a fazer uma coisa muito legal, começou com filminhos assim que falam da vida em condomínio, né? Então a gente passa isso antes da assembleia, o condômino já se enxerga muitas vezes em problemas que estão relacionados. A gente já levou pequenos chamados de stand-up comedy, então também dá uma... Já colocou música. O Márcio teve uma com a gente que na votação eu pedia pro DJ, solta música agora para o pessoal descontrair. Então legal. Assim, e vai muito da assembleia e do cliente. Já levei... a gente tem condomínio, os idosos que fazem terapia ocupacional e tal. Então, já levei vídeo, né, das crianças brincando, da terapia ocupacional. Isso é legal. Já tive até assembleia que a gente levou as meninas que fazem balé para se apresentar antes e os meninos que lutam judô. Então, a gente aproveitou tudo, fica todo mundo babando, feliz. Que bacana. Porque tem que mudar. Sim. Tem que mudar. Sim. Parece, a gente vê a Taola falando... Parece meio piegas, né? O que ela tá falando? Isso é bobagem. Mas não é, gente. É a essência de vizinhança, de prestar açúcar, conhecer a comunidade, botar a cadeira na porta. Conhecer a comunidade. A gente devagarzinho vai voltar. Durante a pandemia, sobretudo no começo, a gente voltou para essa essência. Porque a gente ia fazer compra por mais velhinho, a gente criou uma rede de apoio. Meio que já voltou para a guerra, né? As pessoas já estão cada um por si de novo. E é nosso dever resgatar. Eu tenho uma história legal recente. Mas compartilha com a gente. Eu tenho um prédio que a gente sempre fez assembleias magníficas. E tem um cara que é um problema social dele, um problema de saúde, que o cara tá sempre bêbado. E ele desce na assembleia. O Kuma, ele sempre, a vida inteira, atrapalhou muito a assembleia. Fala fora de hora, grita, arruma confusão. A gente não pode... tirar ele à força, porque vem polícia. Então, assim, nossa, a gente perdia 1 hora, 2 horas com esse cara para poder voltar para o estado normal das coisas. E com a assembleia virtual, ele entrou uma vez na assembleia e a gente mutou o microfone. Que é um direito nosso de quem conduz a assembleia. Fez assim, ó, apertou o botãozinho, acabou, não teve conversa. Fluiu. Aí, você sabe que me perguntaram, Márcio, a gente pode fazer isso? Eu falei, claro que pode. Óbvio que pode, o presidente da mesa pode, a bem da disciplina na Assembleia, a bem da condução dos trabalhos, pode mutar o microfone e mutou. Que bacana. Em 1 segundo resolveu um problema histórico. Olha só, hein? Eu tenho um caso parecido, não posso dizer que estava alcoolizado, porque eu acho que não era o caso, mas a gente estava fazendo uma Assembleia e toda hora o condomínio, vamos votar nela, ela está fazendo um bom trabalho pelo condomínio, você lembra disso? Lembro. Toda hora. E eu, lisonjeada, né? Muito obrigada, mas chegou uma hora que tudo que a gente falava, ele falava, olha, tá fazendo um excelente trabalho, pessoal, vamos votar na Taola. Eu falei, nossa, cabo eleitoral, né? Foi bem engraçado. Esse negócio do piegas, eu quero falar, né? Porque as pessoas têm uma tendência,
entornar, e eu sou um pouco responsável por isso, porque falo muito do síndico CEO, falo muito de planejamento estratégico, falo muito de KPI, então eu tenho até essa licença para falar o que eu vou falar. Do quê? Uma licença. Não, KPI. São métricas. Você sabe muito bem, você já até tirou onda comigo por causa disso. Não, o que eu é gosto isso? de ver as métricas, os indicadores. Aí comecei, KPIs. Aí comecei, trouxe questão de SLA e tal. E eu fui muito criticada no começo por isso. O Marcelo foi uma das pessoas que falavam, você tem uma visão muito de empresa e tal. Eu acho que as boas práticas, compliance, o SLA, o KPI, KPI, seja o nome que queiram dar, tem que ter. Porque nós estamos lidando com dinheiro público. Sim. Não é dinheiro nosso. É da massa condominial. Então requer uma responsabilidade. Agora, não dá para esquecer que são pessoas. Não dá para esquecer que o seu primeiro chamado é levar um bom viver. Perfeito. Se para isso você tem que colocar os filhos dançando balé, jogando judô, os velhinhos fazendo ali tudo que eles fizeram se para voltar à essência de viver em condomínio tiver que fazer isso, vamos fazer. Perfeito. Todos, de mãos dadas. Né? Hortinha. Meu melhor projeto são hortas em condomínios. Mas por quê, gente? Tem que olhar, nós somos técnicos, nós somos especialistas, ganhamos com isso, mas não pode perder de vista. Sim. Não podemos perder a sensibilidade humana, né, Taula? É complicado. Bom, está caminhando para o final. Queria, Matu, que você pudesse colocar suas considerações finais, Taula, Márcio. Eu primeiro queria agradecer estar com vocês, assim, como amigos, né? São amigos, pessoas que eu gosto muito e conheço há muito tempo. E como tem esse lado do empreendedorismo, né? Eu acho que gostaria de dizer, se me permitir, o que eu entendo como sucesso, né? Seja um sucesso para o síndico, seja, né, assim, como a gente lida com pessoas. Eu acho que sucesso depende muito assim, a pessoa tem que depender de Deus, tem que ser alguém choroso, alguém com coração mole, um cara da paz, um cara honesto e que goste e saiba por que está fazendo as coisas. Eu acho que isso, só para dar minha palavra aqui, é o que eu acredito. Perfeito. Muito bom. Eu, primeiro, agradecer mais uma vez, lisonjeada de estar com vocês três aqui, me sentindo de fato privilegiada. Todo mundo sabe, o Marcelo sabe, acho que o Márcio também, que o meu grande ídolo do mercado condominial era este homem que está sentado aqui. Eu ficava ali na administradora da minha mãe, Márcio, fazendo os boletos, olhando ali o site. Falava, meu Deus, preciso conhecer quem fez tudo isso. Um dia eu conheci, não reconheci, na verdade, né? Ele me chamou, eu falei, gente, eu conheço. Depois eu percebi que era o Okuma, fui lá cumprimentar. Era internet de escada, né? Só para lembrar assim, eu não sou dessa época, mas assim, obrigada por todo o investimento que você fez no nosso mercado. Nunca imaginei lá atrás que eu ia estar sentada aqui, tendo o privilégio de estar com você. Você sabe o quanto eu te admiro, né? O Okuma, e eu quero falar isso aqui, assim, né, para todo mundo que está assistindo, que é verdadeiro, né? Que é verdadeiro. Uma coisa nós temos em comum, nós quatro, que é a paixão por condomínio. Isso é verdade. Né? Paixão pelo propósito, por um chamado. Márcio, a gente estava conversando aqui, quantas vezes eu vejo o Márcio da consultoria ali, técnica, não cobra nada, tá ali pelo bem, para não ver a pessoa se estrepar. Isso é amor pelo mercado. Então, muito legal. De verdade, pioneiro na sindicatura, né? Uma pessoa que nem preciso falar o quanto apanhou, e está aqui de pé, mais uma vez, só trazendo revolução. Marcelo dispensa comentários, é uma pessoa que eu caminho junto, vejo, né? Tem contratos que a gente tem próximo e tenho muito orgulho de dizer que a gente escolhe, sim, pessoas para caminhar do nosso lado, que tem uma conexão de propósito, de princípios, né? E que sejam apaixonados por condomínio. Que legal. Perfeito. Okuma, eu vou falar algumas coisas que eu acho que tem tudo a ver com o nosso encontro aqui. Primeiro, olha que bacana, a gente tem a Superlógica, que é essa potência, né? Que praticamente todos os administradores em algum momento passam pela Superlógica, então é uma potência. Eu represento o Síndico Lab, que é uma ideia nova, é um laboratório de ideias, é como se fosse uma usina de novas ideias para a gente conectar síndicos profissionais com as administradoras, essa é a ideia. Aí a gente tem o Matuque, ele é dono de uma administradora, a grande marca da empresa dele, que ele fala que é gentileza, mas fora isso, é inovação. Perfeito. É um cara cheio de ideias, um cara, eu vou usar uma palavra, é um cara fuçado.
Sabe, o cara que vai atrás, que busca coisas novas, põe bicicleta no condomínio, inventa um mercadinho, inventa assembleia digital, é um cara fuçado. Eu e ele, a gente tem 2 relações de trabalho, de amizade, a gente diverge, a gente briga, a gente fica de mal, mas aí quando a gente se encontra é gostoso porque a gente tem muita história verdadeira. A Taula, que está aqui com a gente batendo papo, olha que curioso, o primeiro prédio que ela virou síndica, que foi o prédio dela, já era grandão. sim. Grandão foi o prédio dela. Eu era advogado, o Matuque era administrador. Sabe o que ela fez? Mandou os 2 embora. É verdade. Mandou os 2 embora. Você viu? Eu ligava pro Matuque e falava, mas que mulher que é essa, rapaz? E ela mandou a gente embora. E tá tudo bem, a gente ficou amigo, a gente se admira. A gente voltou a trabalhar juntos em um monte de lugar. Só pra vocês ficarem de inveja, vocês foram embora, eu fiquei, tá? Tá vendo? Botou a gente pra correr. E tá tudo bem, é assim que funciona. O mercado de condomínio, para quem pela primeira vez está entrando nessa área, para quem não é dessa área, mas tem vontade, o mercado de condomínio, muito embora seja essa potência, ele é pequenininho, gente. É isso aqui, a gente se encontra em todos os lugares, então a gente tem que preservar sempre as boas relações, né, tem que dar risada das bobagens que a gente já fez, quanta bobagem, né, que às vezes a gente faz, coisa errada, depois a gente se encontra e tá tudo bem. Mas olha, isso só prova que a gente sempre busca aquilo que é melhor para o cliente naquele momento. Sim, né? Perfeito. Amizade, admiração, continuam, a gente trabalha em outros condomínios e tudo bem. A gente ficava eu e o Matuque confabulando, como é que nós vamos fazer? Né? Como que a gente vai derrubar? Como é que a gente vai fazer com essa mulher que entrou agora aí, que essa é um capeta? Mas eu pensava isso, falei, putz, uma concorrência agora é a manager, não vou entrar de jeito nenhum. E nunca isso aconteceu. Não, e o Márcio, inclusive, já me indicou para clientes que viu que tinha perfil, meu perfil. Legal. Isso é respeito. É isso. Gente, é uma honra, um orgulho mesmo, né? Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, né? E Márcio por estar aqui com a gente, né, Márcio, tendo essa parceria aí fantástica, né? São oportunidades raras do mercado. E tem um detalhe importante, embora o mercado, né, tenha um negócio, mas a gente pode esquecer que a gente está lidando com pessoas, né? E uma ação, uma omissão nossa pode impactar vidas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Bom, e se você esteve conosco até agora aqui assistindo, né, nos prestigiando, se você tem algum conteúdo que você acha bacana, compartilha com a gente, coloca nas mensagens aqui, né? Se você tem algum assunto, algum tema que vale a pena a gente estar aqui trabalhando, puxa, compartilha com a gente. Se gostou, se inscreve no nosso canal e divulga para seus amigos. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.